Meu nome é Kelly Quirino. Essa é a minha família. A qualidade não está muito boa, gente. A gente tirou foto da foto, né? Desde muito cedo, eu percebi que a educação era uma forma de eu superar a pobreza. Eu venho de uma família pobre. Meu pai, alfaiate, minha mãe doméstica, numa família de 5 filhos. Eu era a mais velha. E eu aprendi desde cedo que eu tinha que cuidar dos meus irmãos para os meus pais poderem trabalhar. Eu, com 3 aninhos, eu empurrava no meu carrinho de boneca de palha o meu irmão Leandro. Aos 7, eu trocava a fralda do meu irmão Adriano. E aos 9, eu ficava comigo e mais os 4 para os meus pais poderem trabalhar. Eu aprendi a limpar a casa, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a cuidar de nós, eu aprendi a pedir ajuda, porque se eu não fizesse isso, meus pais não teriam dinheiro para pagar o aluguel da casa de 2 cômodos que a gente vivia e colocar comida dentro de casa. Mas isso nunca me impediu de sonhar. E meus pais sempre estimularam a gente a estudar. Não existia possibilidade da gente parar de estudar. Eu tinha que levantar, eu tinha que ajudar a cuidar dos meus irmãos, limpar a casa, tinha que ir para a escola, tinha que voltar a fazer lição de casa, e no outro dia era a mesma coisa. Mas nunca existiu essa possibilidade de parar de estudar. Além disso, eu cresci em São Paulo, eu nasci e cresci em São Paulo, num bairro de classe média. E crescer num espaço de classe média te dá acesso a espaços públicos muito importantes. Então, por mais que a minha família fosse a família mais pobre daquela rua, a minha mãe fosse a faxineira de várias pessoas ali e meu pai fosse o alfaiate, eu tive acesso a uma escola pública de qualidade. Eu tive acesso a um posto de saúde e eu fiz todo o meu tratamento de saúde, desde a minha vacinação até os 27 anos, quando eu ingresso no Banco do Brasil, dentro do Sistema Único de Saúde. Eu tinha saneamento básico, eu tinha água, eu tinha esgoto, eu tinha mobilidade urbana. Para além de ter o Estado garantindo esses espaços para mim, eu tinha outras referências que me inspiravam, para além da minha família, né, que é a minha base, a minha origem. Eu tinha amigos de classe média que chegavam e falavam que continuariam estudando depois do ensino médio, que fariam faculdade, que fariam um mestrado e fariam um doutorado. Por meio deles, eu desenvolvi o hábito da leitura. Eu sempre fui uma leitora voraz. E foi por influência deles também que eu decidi que eu seria jornalista. Mas, vindo de uma família pobre como a minha, não tendo muitas possibilidades, eu tive que, aos 14 anos, começar a trabalhar. E a opção que eu tive foi cuidar de 3 crianças como babá, para garantir o pagamento do cursinho pré-vestibulinho, porque a possibilidade de fazer um curso técnico em São Paulo, entrar numa escola de referência e, a partir disso, trabalhar e poder cursar a universidade, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade para mim. E foi assim que eu fiz. Fui trabalhar, cuidar dessas 3 crianças, passei no vestibulinho, passei no curso técnico, eu fiz eletrônica. Depois eu decidi, não, eu tenho condições, eu tenho capacidade, vou tentar fazer uma universidade pública. Mas foram 3 anos de cursinho pré-vestibular até passar numa universidade pública, mas eu passei. Saí de São Paulo, fui morar em Bauru, passei na Unesp de Bauru, fiz universidade, tive a oportunidade de me formar, aí meus pais na minha formatura. Eu tenho uma amiga que fala, quando era criança, nós somos amigas até hoje, a gente tem um grupo de amigas que há 30 anos a gente faz o cursinho, o amigo secreto das amigas de infância, e os agregados também estão entrando, os maridos, namorados. E a Gisele falava que eu iria dar Mazei para o mundo. Eu falo que ela foi muito profética, porque quando ela era criança e dizia isso para mim, eu nem imaginava que um dia eu poderia realmente morar no exterior, como eu acabei morando e alcançando outros degraus, porque aquilo era muito longe da minha família. E eu fui muito além do que a minha própria família pensava, e até eu acreditava. Mas, enfim, eu passei na Unesp de Bauru,
Meus pais não tinham dinheiro também para me manter. E foi essa rede que sempre me apoiou, de 10 em 10 reais, que me ajudava a me manter em Bauru, uma cidade que fica a 300 quilômetros de São Paulo, não tinha alojamento, não tinha restaurante universitário. Então, toda essa rede me ajudou. Prestei concurso do Banco do Brasil, e aí ingressei no Banco do Brasil, e aí foi um salto na minha vida, porque aí sim eu tinha condições materiais de garantir uma vida diferente que meus pais tinham me ofertado, que foi uma conquista para a gente muito grande. Me formar em jornalismo, que também é um marco, porque depois que eu terminei a universidade e entrei no Banco do Brasil, eu decidi trilhar uma vida acadêmica. E aí, então, eu fiz mestrado também na Unesp de Bauru. Fiz doutorado, terminei doutorado agora em 2017 aqui na UNB, e eu alcancei um sonho, né, que a universidade pública me possibilitou, que foi conseguir uma bolsa da CAPES e morar em Nova Orleans, que é uma cidade maravilhosa, que eu recomendo. Quem tiver oportunidade, vá conhecer. Eu morei lá por 10 meses, financiada com bolsa da CAPES, pelo Estado, por cada um de vocês que estão aqui, que contribuiu com a minha formação, né? Me tornei doutora, como eu mostro para vocês, e hoje eu sou uma pessoa que virei referência. As pessoas costumam me convidar para dar palestra, workshop, palestras. E isso é muito importante, é muito gratificante para mim, mas eu costumo dizer que eu não consegui isso sozinha, que a educação foi uma aliada, mas se não fosse o Estado se fazer presente no espaço que eu nasci e cresci, né? Se não fosse o suporte da minha família e dos amigos que eu tive, e aí sim, a minha força de vontade, eu não teria conseguido chegar, né? Porque as oportunidades não são equânimes. As oportunidades não são iguais para todo mundo. E só quando eu me tornei adulta que eu tive consciência que, durante toda a minha trajetória, eu não tive pessoas negras ao meu lado. Eu não tive mulheres negras ao meu lado. Eu não tive pessoas negras para me inspirar a chegar até aqui, né? Foi só quando eu me tornei adulta que eu fui entender como o racismo opera e faz com que vários irmãos e irmãs negras tenham ficado no meio do caminho, que fazem com que as oportunidades não sejam as mesmas para esses irmãos e irmãs negras que ficaram pelo caminho, e que me faz também refletir, pensar que hoje, quando eu ocupo esses espaços, que seja numa universidade pública, que seja no Banco do Brasil, que nem todos estão aqui. Mesmo nós, as pessoas negras, sendo 54% da população, as oportunidades não são as mesmas. E aí eu cheguei à conclusão que eu sou a exceção e não a regra. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? É por isso que eu estou aqui hoje contando a minha história. A minha última conquista foi um crowdfunding que eu abri, que eu tive o apoio aí de várias pessoas e conseguiram arrecadar 34 mil para fazer um curso de liderança na Columbia University, em Nova York, que eu tenho muito orgulho disso. Porque hoje eu trabalho realmente para garantir que pessoas que vieram do mesmo lugar que eu vim, da mesma trajetória que eu vim, de famílias pobres, até essas oportunidades e poder ocupar esses espaços, que seja na universidade pública, que seja no banco público, que seja aqui, tendo um lugar de fala, porque as nossas histórias são silenciadas. Infelizmente, o racismo faz isso, a gente não tem as nossas histórias trabalhadas. Na Tulane, na Columbia, agora, eu tive a oportunidade de estar no último espaço que o Malcolm X falou antes de ser assassinado, que foi um privilégio muito grande, uma coisa muito simbólica, né? Então, tudo isso para mostrar para vocês que hoje eu conto a minha história porque eu acredito que eu possa servir de inspiração para outras mulheres negras, que eu possa lutar para abrir caminhos para que outras ocupem esse espaço que eu estou ocupando, que sejam as minhas sobrinhas, que sejam as que virão, né? Porque, por mais que a gente tenha problemas estruturais no nosso país, como a pobreza, como o racismo, como o sexismo, eu gosto muito de lembrar de um poema da Maya Angelou, que é o tema da minha palestra,
que eu sou a esperança e o sonho dos que foram escravizados. E ainda assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Muito obrigada.